Olá, boa noite. Boa noite. Hoje vamos começar uma live que eu convidei o Hélio, um fisioterapeuta excelente, especializado em coluna, para a gente conversar um pouquinho sobre dores na coluna, a gente vai tirar algumas dúvidas, dar algumas dicas de como lidar, né, com a dor na coluna durante a quarentena, em casa. Muita gente não está podendo ir à fisioterapia, muita gente não está podendo se exercitar, fazer as atividades que costumava fazer de rotina. Então eu vou pedir para o Hélio para ele dar umas dicas para a gente de como lidar aí nessa situação. Obrigada, pessoal. Marcos, querido, ótimo fisioterapeuta também, que a gente trabalha junto e conseguimos tratar muitas pessoas juntas. E agora a gente vai esperar o Hélio aí entrar para a gente começar a conversar um pouquinho. A dor lombar, na realidade, né, é a dor crônica mais frequente e estima-se que 90% da população mundial vai acabar tendo pelo menos uma crise de dor lombar na vida. Então é muito importante a gente falar sobre esse assunto, debater um pouquinho sobre os tratamentos, como a gente consegue manejar, a forma de diagnosticar esse tipo de dor, se existem várias fontes de dor ou se só apenas um lugar que pode gerar dor e qual que é a característica de cada uma delas, né? E aí por isso que eu convidei, e aí eu vou fazer uma série, na verdade, vou tentar, né, gente, fazer uma série de lives para falar um pouquinho sobre dor na coluna, dor lombar, dor cervical e outros tipos de dor que aí a gente consegue manejar e ajudar aí no tratamento. O Hélio acabou de entrar, só vou esperar aí o convite dele para eu aceitar. E aí a gente começa a conversar um pouquinho. Oi, Estael, querida também, médica de dor. Ah, bonitinho, olha o Marcos. Convidei o Marcos para participar comigo da próxima live de dor na cervical e falar também um pouquinho de cefaleia cervicogênica, que é um assunto que eu venho recebendo muitas perguntas sobre a cefaleia cervicogênica, qual que é a característica, qual que é o tipo de dor normalmente que o paciente sente quando a dor de cabeça é proveniente da coluna cervical. E aí eu convidei o Marcos para vir falar com a gente aí nas próximas semanas. Hélio, eu só estou esperando você mandar aqui o convitinho para eu aceitar. Deve aparecer para você. Ah, mas eu me aceita, mas não apareceu aqui para mim. Coloca de novo aí, Hélio, por favor, para aparecer. Oi, Patrick, querido. Nossas reuniões de sábado, né, Patrick? Mas são muito proveitosas, são ótimas sobre dor pélvica. Não tô recebendo. Tenta. Aê, boa. Agora veio. Acho que o Hélio deve estar entrando, pessoal. Conectando. Olá. Olá. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado estar aqui hoje com a gente Imagina, um prazer. e falar um pouquinho sobre dor lombar. E aí eu queria começar falando até sobre... Acabei de atender um paciente aqui via online e ele me falou algo que eu falei, nossa, eu preciso falar isso na live, porque eu já escutei de muitos pacientes e eu gostaria de saber se você também escuta, os fisioterapeutas que estão aqui, se eles também já escutaram muito. Que é, o paciente chega e fala assim, ah, mas todo mundo diz que eu não tenho motivo para ter dor, que no meu exame não aparece nada que justifique a minha dor. Você já ouviu muito isso, Hélio? Conta pra gente. Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. A gente sempre estreitando nossos laços aí com muito resultado para os pacientes. Sim, essa é uma pergunta recorrente dos pacientes, é um questionamento que a gente recebe do paciente, até com uma certa indignação, né? O paciente, porra, como eu não tenho nada, né? Eu tenho dor, eu morro de dor, eu não estou dormindo de noite.
Então, é muito comum, sim, e aí entra o papel de quem está conversando com o paciente, explicar para o paciente, orientar e educar o paciente de que realmente ele tem dor, a dor dele é real, aquela dor não é psicológica, ele não está louco, ele não está inventando, mas que ele não precisa ter uma ressonância horrorosa para estar morrendo de dor. E ele também não precisa ter uma ressonância zerada para estar de alta dos tratamentos. Ou seja, dor é um produto do cérebro totalmente independente, muitas vezes, de lesão tecidual. Ou seja, você não precisa ter um machucado necessariamente para ter dor. Até hoje mesmo eu falei para um paciente, se morrer uma pessoa que você gosta muito, você não vai ter nenhuma lesão tecidual no seu corpo, mas você vai sentir uma dor que você não vai saber nem explicar direito que dor que é uma dor no peito, é uma dor no coração, mas é uma dor também. Então essa é uma das formas de ver dor, né? Dor é uma coisa totalmente como se fosse o nosso software, um problema virtual que acontece dentro de nós, que é real, é verdadeiro, não é porque ele é virtual que não é de verdade, mas é uma coisa que acontece de verdade e que deve ser levada em consideração, deve ser validada pelo profissional e explicado para o paciente esses pontos. Exatamente. E assim, né, a medicina atualmente, ela tende a valorizar muito os exames, né? Então, pede a ressonância e foca no resultado, na hérnia de disco, na hipertrofia do ligamento. Mas quando a gente que trabalha com dor, a gente vê que na realidade os exames eles não são capazes de mostrar nem a intensidade, nem a proveniência da dor. Então, acho que essa é a grande dificuldade no tratamento da dor lombar, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que estão andando por aí na rua, sem dor, elas têm alteração na coluna, né? Se a gente fizer, tem vários estudos que fizeram ressonância em pacientes assintomáticos, que não tinham dor nenhuma, e aí mais da metade tinha hernia de disco, 20% tinha estenose de canal, e os pacientes estavam sem dor. E o que faz com aquele paciente que tem uma ressonância tão alterada com aquele que está andando na rua sem dor, ou até menos, né? A alteração é menor, sentir dor, a gente não sabe, e a gente não consegue quantificar isso com os exames de imagem. Então, acho que uma lição que fica, né, a gente não valorizar tanto os exames de imagem, assim, o exame físico, a anamnese, é soberano a qualquer isso. Isso pode nos auxiliar, mas não pode guiar o nosso tratamento, né? Sim, sim. É por isso que, principalmente o profissional de saúde que está conversando com o paciente, ele deve ir além na sua abordagem e conversar com o paciente. Isso demanda tempo, isso demanda trabalho, dedicação. Você precisa atender o paciente tranquilamente. Se você atender com pressa, você não consegue abordar os assuntos que são necessários. Então, a gente tem que ir além não só na nossa avaliação, mas ir além também na compreensão do paciente, dos fatores que podem colaborar para que ele tenha mais ou menos dor. E falando sempre que a dor é um evento que não acontece por uma causa, ela acontece por, muitas vezes, muitas causas multifatoriais, coisas todas ao mesmo tempo acontecendo, e a explicação disso, isso ficar claro na cabeça do paciente, isso ficar mais palatável, mais próximo do paciente, isso ajuda o paciente a assumir a sua posição e lutar contra o problema que está deixando ele daquele jeito. Então, não é só explicar para a pessoa entender, é explicar como o primeiro passo do tratamento. O que já aconteceu comigo é eu ficar com o paciente, fazer toda a avaliação, exame físico, olhar os exames de imagem, fazer todo o trabalho, aí depois que eu examinei o paciente, volta a sentar o paciente na minha frente e eu começo a conversar, explicar para ele como é que funciona a dor no corpo, como é que é a atuação do cérebro nisso, do estresse, da falta de sono, né? E aí o paciente, depois de 1 hora de conversa, ele bate na mesa e fala, bom, beleza, legal. Que hora que começa o tratamento, Hélio? Bom, eu falo para ele, olha, faz 1 hora que eu estou te tratando, na verdade. O tratamento já começou. Você entender o que acontece com você já faz parte do tratamento. É fundamental, né? Acho que é a primeira coisa. Eu já tive algumas pacientes que elas passaram em tantos profissionais antes que falavam, que viam o exame e falavam, olha, você não tem motivo para ter dor, esse exame não justifica essa dor tão intensa que você sente, que a paciente duvidava, começava a duvidar da própria dor, falava, não, acho que é psicológico, não é possível. E aí eu tinha que provar
para ela, não, você tem dor sim, olha, você tem. E aí a gente vê alterações no exame físico, a gente vê concordâncias de vários dados do quadro clínico da paciente com o exame físico e com aquela pequena alteração que a gente encontra lá na ressonância, na tomografia ou até no raio-x. E aí tudo isso fecha para a gente o diagnóstico. E aí eu recebi várias perguntas essa semana e eu queria conversar com vocês um assunto também que eu vejo muitos pacientes, eles acham assim que dor lombar é um diagnóstico. Então, eu tenho dor lombar, todos os tipos de dor lombar vêm do mesmo lugar, elas têm a mesma origem e têm o mesmo tratamento. Hélio, conversa com a gente um pouquinho sobre as dores lombares, como você trata, como que é a sua abordagem, como que é a sua visão frente a isso, né? Uhum. Bom, a gente já tem isso bem claro pela ciência de que não existe nenhum tratamento que englobe todos os pacientes, né? Principalmente falando-se em dor. Então, aquela frase em inglês que não existe one size fits all, não existe um tamanho que serve para todos os pacientes, ou uma roupa que sirva para todos os pacientes. Então, o primeiro passo para um atendimento de reabilitação, ou de dor, ou de clínica de dor, é buscar naquela queixa daquele paciente, entender o contexto daquele paciente e tentar fazer alguma coisa sob medida para aquele paciente, né? Então, dentro da avaliação, a dor lombar ela é um sintoma, na verdade, ele é um sinal de que alguma coisa não vai bem, de que alguma coisa não está legal, e ela dentro das dores que o ser humano apresenta, é das dores mais recorrentes, ou seja, em anos vividos com incapacidade, ou seja, é a doença que mais causa em pessoas em idade adulta produtiva, em idade profissionalmente útil, é o que mais causa anos vividos com incapacidade. Isso é uma epidemia, né? E como diz um colega de Campinas, a tecnologia, ela melhorou a vida do diabético, a tecnologia, ela melhorou a vida do idoso, a tecnologia, ela melhorou vários aspectos de cirurgia, de intervenção. Só que a tecnologia ainda não conseguiu melhorar muito a vida do paciente que tem dor crônica e dor nas costas. Então, porque é realmente muito complexo, é realmente uma questão que a gente tem que levar em consideração todo o contexto do paciente, né? Então, um pensamento linear, onde você olha para uma ressonância, vê uma alteração, e trata aquela ressonância, isso é um pensamento simplista de um problema mais complexo, que deve ser levado em consideração um amplo cenário do paciente, e isso demanda tempo, demanda dedicação para você conseguir trazer essas coisas à tona. E dentro da minha prática, eu procuro sempre fazer uma avaliação muito criteriosa, eu bato um papo com o paciente de maneira bem próxima, procuro deixar o paciente bem à vontade, avalio esse paciente numa sala fechada, onde ele consegue falar das suas coisas mais íntimas, e passando por essa avaliação inicial, onde a gente coleta dados sobre sono, qualidade de vida, como ele está em relação ao trabalho, à vida dele, ao relacionamento dele com as pessoas, nós vamos para o exame físico, onde ele mostra as suas queixas, e aí a gente já começa a coletar outros dados. Por exemplo, como esse paciente se movimenta? Como é o movimento desse paciente? Esse movimento é um movimento confiante? Esse movimento é um movimento temeroso? Esse movimento é um movimento que evita algumas posições? Então, coletando todas essas informações, junto com a história pregressa, a história passada do paciente, você consegue começar a montar o esqueleto de um raciocínio clínico. A gente acaba vendo todos os aspectos mecânicos da coluna, que a gente tem que excluir os fatores mecânicos que podem causar dor, e depois a gente bota tudo na mesa. Então, na avaliação de fisioterapia, a gente acaba colocando tudo na mesa e ligando os pontos, né? Sempre bom levar em consideração que dores crônicas são sempre dores multifatoriais. E os multifatoriais, ou seja, causadas por vários pequenos problemas ao redor do paciente. E o tratamento, ele não pode ser monomodal, ele não pode ser uma ferramenta. Ele tem que ser sempre um tratamento multimodal, que aborda vários aspectos da vida do paciente, onde você vai ter um pouco mais de efetividade, um pouco mais de assertividade para conseguir reabilitar esse paciente. Então, é uma constelação assim que você tem que montar. Isso nada mais né, Hélio, do que a gente tratar
a pessoa, né? E Sim. não focar em tratar o exame ou tratar a doença, né? O que a Sim. gente fala muito, a gente tem que tratar a pessoa como um todo. A gente sabe que distúrbios de sono, por si só, são capazes de gerar dor. Então, a gente tem que saber como que é o sono da pessoa, como que é a postura dela no trabalho, como que é o ambiente em casa, como que ela caminha. Então, acho que já passou há muito tempo a época em que a gente via uma raio-x, via uma ressonância e tratava o exame. Como você disse, é ser muito simplista para uma coisa, né, uma patologia tão complexa, tão cheia de detalhes, tão cheia de nuances, que a gente precisa se atentar. E às vezes esses detalhes são os que fazem maior diferença, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Uhum. Né? Sim, exatamente. Eu recebi algumas perguntas e aí eu vou colocar aqui para você para a gente conseguir ajudar aqui os leitores. Mas antes eu queria conversar com você sobre uma coisa. Do mesmo jeito que a gente vê pacientes falando sobre, eu tenho, passei muitos médicos e eles falaram que não tinha motivos para dor. Ao mesmo tempo, a gente vê pacientes chegando travados, com medo do movimento, porque já sentiu muita dor e tem medo de reabilitar e de se movimentar por causa da dor. Como que agir frente a isso? Porque aí eles adotam uma postura, que até a pergunta que eu ia fazer, que é sobre repouso ajuda ou atrapalha? E aí eles, com medo de se movimentar e sentir a dor que eles já experimentaram, eles adotam uma postura que às vezes até muitas vezes joga contra, né? E não conseguem se colocar em movimento de novo. Você vê bastante isso, Hélio? Sim, a gente vê bastante isso, isso é uma atitude normal, né? Outros animais também, quando se machucam, se recolhem, preferem ficar escondidos para ter tempo de entender o que está acontecendo e conseguir se recuperar. Então, numa dor que reagudiza, numa dor forte que aparece de repente, é normal que a pessoa queira deitar, que a pessoa queira uma posição de conforto. E tudo bem. Nesse primeiro momento, eu acho que a melhor intervenção é verificar se não tem nada de mais sério, se não existe um trauma envolvido. A pessoa acabou de tomar um tombo de bicicleta, começa a ter uma dor forte nas costas. Isso é uma bandeira vermelha que a gente tem que investigar. Vale a pena fazer um exame de imagem para ver se não há uma fratura, né? Mas se na história do paciente não tem nada que possa ter causado um trauma, uma fratura na coluna, é sempre bom entrar logo com a medicação. Você pode segurar a dor desse paciente, controlar um pouco a dor com medicação e, assim que possível, começar movimentos, primeiramente nos movimentos básicos que ele tem que fazer no dia a dia, andar de um cômodo para o outro, levantar e sentar de uma cadeira, deitar e levantar de uma cama. Então, começar por esses movimentos mais básicos para que o paciente vá ganhando confiança. É normal que o paciente tenha perda de confiança, é normal que ele fique temeroso de se movimentar, e é nosso papel devolver essa confiança, explicando para ele que a coluna dele continua robusta, apesar de dolorosa, que a coluna dele continua firme, que as estruturas não estão fora do lugar, as coisas não saem fora do lugar à toa, elas não são assim tão frágeis, e que o paciente pode se movimentar, e a gente precisa devolver devagarzinho essa condição, primeiro mental, emocional dentro da pessoa, com a condição melhor interna, o paciente vai evoluir para uma condição física melhor e conseguir se mexer melhor. A Kátia está aqui, Hélio, mandando um beijo para a gente, uma querida paciente nossa. Pessoal, eu vou priorizar até as perguntas que eles estão fazendo agora. Pode mandar pergunta aqui na caixinha, a gente vai respondendo. Quando tiver um espacinho, a gente responde as outras perguntas que já vieram durante a semana. Então, aqui uma pergunta que a gente estava falando agora mesmo, né? Uma ressonância feita, ela pode não ver a imagem, o problema da paciente. É exatamente isso, né? Muitas vezes a ressonância não consegue identificar. Aliás, a ressonância ela não consegue identificar a origem da dor lombar. Eu costumo falar para os pacientes que a ressonância nada mais é que uma foto do nosso corpo. Ela é uma das ferramentas que a gente tem, mas ela sozinha não faz diagnóstico de nada, né, Hélio? Exatamente. E a ressonância é uma foto muito acurada do corpo, é uma foto em 4K praticamente, ou seja, as máquinas estão melhorando muito e a gente está enxergando muito. E muitas vezes eu falo para o paciente que às vezes se a gente prestar muita atenção na ressonância, a gente vai tratar coisas que até outro dia a gente não enxergava e que não são relevantes, né? Ou seja, e para o paciente eu costumo dizer também, essas alterações da sua coluna não são lesões. Essas alterações da sua coluna que aparecem na ressonância são adaptações da sua coluna ao tempo passando, né? Esses são sinais do envelhecimento. Como quando a gente tira uma foto do nosso rosto,
vem as marcas, as rugas, a mesma coisa com a nossa coluna, né? Ela também vai Exatamente. envelhecendo com o tempo e a gente não precisa tratar envelhecimento. A gente precisa Exatamente. tratar se realmente ali dentro daquelas alterações tiver algo que realmente está gerando a dor. Exato. Então, vamos lá. A dor aparece no exame, a repouso a gente conversou sobre aqui. A Julieta, minha colega da Argentina, está aqui com a gente. Olha, que É legal. super legal. Olha, aqui uma pergunta assim. Como diferenciar como diferenciar dor facetária de dor discogênica, Hélio? É difícil, porque a gente Porque é o difícil. envelhecimento de uma acaba sobrecarregando a outra estrutura, né? Isso, Então, isso. A gente acaba tendendo a tratar tudo isso de uma maneira mais geral. A gente não procura olhar para a estrutura para tratar. Então, assim, por exemplo, outro dia eu até vi um capítulo de um livro em que eu acho que tem um equívoco muito grande. O nome do capítulo do livro era Tratamento da Degeneração Facetária. Então, assim, se degeneração facetária não é uma doença, então, a gente talvez não tenha que tratar a degeneração facetária, a gente tenha que tratar a dor do paciente, tenha que tratar o desarranjo, a disfunção, a alteração que causa a dor, mas isso engloba mais coisas do que só uma estrutura pequenininha com uma alteraçãozinha. Em vez de ser preto, é cinza, em vez de ser liso, é mais áspero. Então, assim, isso fica na visão linear que a gente falou atrás, que é uma visão muito simplista de um problema mais amplo, né? Então, a foi um ressonância... pouco infeliz, né? Porque foi justamente o que a gente estava falando. A gente não vai tratar envelhecimento, a gente vai realmente Exato, ver se esse envelhecimento está realmente causando dor. E na maioria das exato. vezes não está, né? Exato. Então, é sempre bom tomar cuidado para tentar procurar o foco, a causa, a origem da dor, porque na maior parte das dores, o que a gente tem é dor lombar, que a gente chama de inespecífica, né? A grande parte das dores lombares são as dores lombares inespecíficas. Você pode, né, na sua prática, por exemplo, Alexandre, fazer os testes anestésicos, onde você pode determinar que, pô, eu anestesiei aquele pontinho e a dor sumiu. Bom, então você tem um teste que pode te falar mais ou menos ali. Mas a grande parte dos nossos pacientes são pacientes que têm dor inespecífica, né? E muito relacionada ao movimento. O que o Hélio está falando agora na verdade, uma ferramenta que a gente tem, que a gente, quando os pacientes eles ficam refratários, a dor continua mesmo com tratamento fisioterápico ou não conseguem evoluir na fisioterapia, a gente pode lançar mão de fazer um bloqueio para identificar a origem da dor e tentar, de outros métodos que existem, depende da origem da dor, como radiofrequência, existem alguns métodos, interromper essa transmissão da dor por um período para que a fisioterapia continue a trabalhar, porque é o que eu sempre falo para os pacientes, o que vai tratar é a fisioterapia, a gente vai preparar o terreno para que a fisioterapia realmente consiga agir de uma maneira mais efetiva nos pacientes que têm a dor refratária, que acabam não evoluindo com o tratamento habitual. Aí a gente tem uma outra pergunta aqui falando assim, como é feita a exposição gradativa ao movimento nos pacientes com dor crônica lombar? A primeira coisa mais importante a se fazer com o paciente com dor crônica lombar é a educação, a explicação. Então, a hora que eu termino a minha educação com o paciente e que mostrei para ele que a coluna dele, apesar de doer há 10 anos, não é uma coluna fragilizada, não é uma estrutura que pode quebrar a qualquer momento, não tem um disco que vai sair do lugar. Dito isto, e isto entendido pelo paciente, você começa gradualmente, dentro dos movimentos que o paciente tem mais dificuldade, levando em consideração os movimentos mais difíceis e levando em consideração os movimentos que aliviam a dor, que o paciente sempre te relata que aliviam a dor, você começa a montar um programa individual, totalmente personalizado, onde você escolhe os movimentos, onde você vai encontrar junto com o paciente, não é uma procura do fisioterapeuta. O fisioterapeuta é um facilitador que, junto com o paciente, vai encontrar os melhores movimentos, as melhores formas de se levantar, se abaixar e também encontrar no movimento do paciente se existe alguma coisa que alivia a dor desse paciente. Geralmente, nos prognósticos melhores, a gente encontra esse movimento que alivia a dor, esse movimento que tira a irradiação da perna, esse movimento que melhora a irradiação da perna, e aí você tem um prognóstico onde você vai melhorando devagarinho e realmente o paciente
melhora. É importante que o paciente tenha persistência, que ele tenha disciplina para fazer o papel dele, porque, na verdade, o fisioterapeuta não tem uma varinha mágica para curar o paciente, nem o médico, nem ninguém tem essa varinha mágica, mas a gente sabe o caminho das pedras para encontrar o melhor caminho para aquele caso, daquele paciente, naquele cenário. Tem uma pergunta aqui agora, mudando. A dor pode causar confusão mental, tontura, labirintite, principalmente as dores crônicas na cabeça e pescoço? Então, a gente tem vários... A cefaleia cervicogênica, né, é uma das dores que pode levar, sim, a tontura e labirintite, né, entre aspas, na verdade é uma tontura e uma vertigem, zumbido. Então, a gente tem, sim, alguns tipos de dor que podem levar a esse quadro. Confusão mental, a gente precisa avaliar um pouquinho isso, né? Se é por causa de medicações, qual o grau de confusão em tempo e espaço, mas o zumbido, tontura, vertigem podem sim ser causadas por alguns tipos específicos de dor, principalmente sim, dor de cabeça e dor na coluna cervical. Aqui uma pergunta que eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas. Hérnia de disco precisa ser operada? Não. Graças a Deus, não. A hérnia de disco, a cirurgia da hérnia de disco, ela é a última opção que a gente sempre vai oferecer para o paciente. Eu não sou cirurgião, sou fisioterapeuta, o meu tratamento é sempre conservador, mas a maior parte das hérnias de disco, elas tendem a ter uma boa história, uma doença totalmente benigna, ela pode causar muita dor, uma dor muito incapacitante, mas também em muitos cenários a gente vê. Eu tenho uma hérnia assim, eu tenho uma hérnia extrusa na lombar, na L5-S1, que nunca doeu. E eu fiz um exame de ressonância do meu quadril, porque eu sou corredor, eu tinha uma dor no quadril, fui fazer uma ressonância do meu quadril, eu tinha uma alteração no quadril lá, que eu tratei com fisioterapia, e o colega, que era meu amigo, que fez a ressonância do meu quadril, deu uma olhadinha na minha lombar e falou, você tem uma baita hérnia na lombar, mas você não está se queixando disso. Eu realmente não tenho queixa nenhuma e estou com ela aqui até hoje. Então, a hérnia, ela pode ser absolutamente, ela pode te causar a maior dor da sua vida, como ela pode não causar nada e ser um achado de radiologia. Então, não, a gente não tem que operar todas as hérnias, e eu diria mais, a gente opera uma pequena parcela dos pacientes que não melhoram ou que não melhoram com tratamento conservador e remédio, ou que não melhoram, ou que apresentam alguma piora no quadro que leva a uma urgência na cirurgia, que faz com que a cirurgia tenha que ser feita como um paciente que perde força na perna de maneira progressiva, um paciente que tem alguma coisa mais grave, né? Perdas esficterianas, né, de xixi, cocô, anestesia na região perineal. Esses são sinais de alerta, alguns sinais de alerta de que é necessária a cirurgia, mas para a grande maioria das hérnias de disco, elas estão tratadas de uma maneira super eficiente com tratamento conservador. Uhum. E a gente não pode esquecer que tem muitas pessoas que estão andando por aí na rua sem dor nenhuma, é que você também seria um desses, é que você fez uma ressonância de quadril e por acaso encontrou uma hérnia de disco, que tem hérnia e não sentem nada e não vão sentir nada durante a sua vida toda. Então, a hérnia de disco não é sinônimo de dor e não é sinônimo de cirurgia também. É bem importante a gente falar isso. E acho que cada vez mais, né, com a evolução aí do tratamento nessa área, eu acho que as indicações estão diminuindo e aí cada vez mais, né? E aí a evolução melhor realmente são dos pacientes que evoluem com tratamento conservador e minimamente invasivo. E é muito legal esse trabalho que você faz com as suas intervenções minimamente invasivas, com os bloqueios, com as infiltrações, porque elas nos abrem muitas vezes uma janela de oportunidade para o tratamento conservador ser mais efetivo. Então, isso que é muito legal. Muitos pacientes fazem a infiltração e vão para casa e não seguem a orientação do médico, que é fazer a reabilitação. Isso é muito sério, porque a infiltração, ela geralmente, ela não resolve totalmente o problema do paciente, apesar de retirar totalmente a dor. Tem pacientes que ficam com zero de dor. Só que é muito importante que o paciente, tendo essa janela aberta, essa janela de oportunidade aberta para tratar sem dor, é muito importante que ele faça a reabilitação, porque existem alterações no movimento dele, ou existem certas, por exemplo, uma pobreza de repertório de movimento que podem tornar o paciente mais suscetível a ter dor musculoesquelética. Então, é importante que, em tendo feito a infiltração, o bloqueio, e tendo ótimo resultado, muito bom, excelente resultado,
é muito importante que se faça pelo menos atividade física regular. O que eu sempre oriento o paciente é o seguinte, que eu falo para ele, olha, a gente vai fazer o procedimento, a infiltração, o bloqueio. Qual que é a sua parte nisso? Como você pode contribuir para que essa dor não volte? Qual que é o seu papel, né? É fazer a fisioterapia, se jogar na reabilitação e seguir, fazer os exercícios conforme orientados. Muitas vezes eles têm que fazer exercícios em casa várias vezes por dia, mas Sim. esse é seu papel no tratamento. Eu deixo isso claro para o paciente, porque muitas vezes é mais confortável, puxa, tomar um remédio, fazer uma infiltração e resolvi. Não. O papel fundamental do paciente e vai ser realmente de coordenar todo esse tratamento. Vai, faça a filtração, mesmo estando melhor da dor, eu vou continuar na fisioterapia, porque é isso que vai me impedir de mais para frente ter outra crise de hernia de disco ou travar de novo a coluna. Então é fundamental, né? A gente não está aqui juntos à toa, né? Porque o nosso trabalho caminha junto, né? Um não substitui o outro. Então é importante que os pacientes entendam isso. E aí é realmente a fisioterapia que vai tratar de fato o paciente, né? Se comprometendo com esse tratamento. Claro. Aqui tem uma pergunta falando sobre bursite de quadril. A Sônia perguntando que a bursite do quadril dela impossibilita ela de caminhar. Como que você normalmente trata esses pacientes com essa dor lateral do quadril, bursites, entre outros? Então, Sônia, toda vez que a gente tem uma dor lateral no quadril de uma pessoa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar, testar, examinar para ver se essa dor realmente está no quadril e vem do quadril, ou se ela está vindo de cima de um problema na lombar que dá um problema no quadril, que dá uma dor no quadril. Da mesma forma que você pode ter uma dor na panturrilha que vem da coluna, você tem uma dor no glúteo que vem da coluna, você pode ter uma dor na lateral do quadril que vem da coluna. Então, esse é o primeiro passo que a gente faz, que é excluir a causa de uma raiz nervosa que vem e traz a dor para baixo, né? Porque também, da mesma forma que é comum encontrar uma hernia de disco, é comum encontrar uma degeneração facetária, alguma coisa de desgaste, também é muito comum encontrar uma bursite de quadril no quadril de uma mulher ou de um homem. A bursa, para quem não sabe, a bursa é uma bolsinha serosa que está entre o osso e o tendão, mantendo essas duas estruturas, uma que é dura e outra que é mole, separadas para que no movimento você não tenha uma sobrecarga de um tecido duro sobre um tecido mole. Ou seja, para que serve a bursa? Para tomar todo esse estresse entre essas duas estruturas e mantê-las separadas e manter as duas saudáveis. Ou seja, então é normal que você tenha uma bursite. É normal que a tua bursa esteja sobrecarregada porque o papel dela está sobrecarregado. Então também a gente entra de novo naquela coisa do pensamento linear e do olhar linear. Aparecer uma bursite na ressonância magnética não quer dizer que a dor vem da bursite ou vem da bursa. A dor pode estar vindo do quadril, a dor pode estar vindo do meio do glúteo, a dor pode estar vindo realmente da bursa, mas a gente tem que afastar essas hipóteses e encontrar da maneira mais assertiva possível a estrutura que realmente está doendo e em que movimento está doendo. Ótimo. Então, vamos lá. Aqui, ó. Ótimo. Hélio e Alexandra, qual o principal obstáculo que vocês enxergam para essa boa relação entre médicos e fisioterapeutas? E aí? Quer responder primeiro? Eu acho que quem pratica um consultório moderno, quem pratica saúde de ponta, não pode ter barreiras. A gente não pode ter barreiras. As decisões, as intervenções e o resultado é sempre multifatorial. O problema a ser resolvido é sempre um problema que depende de ajuda e depende de suporte de colegas. Então, para vocês terem uma ideia, eu recebo pacientes de ortopedistas e de intervencionistas em dor, que é o normal, mas eu recebo pacientes de ginecologista, de cirurgião plástico, eu recebo paciente de clínico geral, eu recebo paciente de psicólogo, psiquiatra, ou seja, de cirurgião bariátrico. Então, assim, pacientes que muitas vezes fazem cirurgia bariátrica e tomam muito anti-inflamatório porque tem uma dor nas costas, o paciente operado de cirurgia bariátrica não pode tomar anti-inflamatório. Na verdade, ninguém pode, né?
mas o paciente de cirurgia bariátrica muito menos. Então, esse paciente é encaminhado para mim para tratar dor nas costas, que acaba complicando a cirurgia bariátrica, porque ele acaba tomando muito remédio. Então, para mim não existe essa barreira, para mim não é esforço nenhum conversar com o médico, trocar ideia e discutir, e é muito natural, e, né, acho que para Eu você acho que, também. assim, é respeitar o trabalho, né, do seu colega, Uhum, valorizar e uhum, comprometimento com o paciente, sabe? Se você quer tratar o seu paciente de uma maneira global, se você está empenhado com que ele melhore, sabe? Se você liga depois, fala: "Ai, como é que você está?" É natural que você converse com as pessoas que estão tratando ele. Eu não entendo isso, né? É natural que você vai conversar com um psicólogo, converse com a uhum, osteopata, com o fisioterapeuta, para vocês juntarem forças para aquele paciente melhorar. Na uhum. maior parte, as dores crônicas, elas são muito desafiadoras. E se você Sim, estiver sozinho, vai ser muito mais difícil de você ter sucesso do que você estar junto com um time bom, entendeu? sim, Então, sim. acho que é respeito, ética e realmente muito comprometimento com o paciente, ficar empenho em que ele melhore e vibrar junto. Nossa, quando a gente comemora, né, os pacientes, ficou bem. Sim, sim. E quando não está melhorando, bate a cabeça, sabe? E juntos, É, nossa, a dor vem daqui, já viu como que ela fica, o exame físico, o exame de é, imagem? E é. discutir, gente, isso só tem a agregar, só tem a benefício para o médico, para o físico, para o psicólogo, para o paciente, todos têm a ganhar, eu acho, Eu sabe? acho que o mais importante de tudo é o compromisso que cada um tem com o seu paciente. E dentro desse cenário, a gente também não dá folga para o paciente. Por quê? O que a gente faz? Eu tenho meu compromisso com a Alexandra, eu tenho compromisso com outros médicos, eu tenho compromisso com o paciente, e a gente é bem claro. Paciente, vem cá, você também vai assumir o seu papel. Você também vai pegar o seu papel, o seu pedaço de trabalho para fazer. Porque o que a gente mais quer causar no paciente, o que a gente mais quer mudar no paciente é gerar autonomia. Tá aqui, a receita é essa, você vai fazer isso e provavelmente você vai melhorar muito. Eu quero te ver daqui uma semana. E a gente dá a bola para o paciente, para que ele assuma a sua própria saúde, né? Existe até um texto de um psiquiatra que ele fala assim, é o mito da saúde de graça, quando a gente fala em SUS, né? É, então, o brasileiro ele é muito pronto a dizer: eu tenho direito a um hospital, eu tenho direito a um médico, eu pago impostos, eu tenho direito a um tratamento, a um remédio. Parecendo que ter saúde é ter um médico, é ter um hospital, é ter um leito. Quando, na Ou um verdade, remédio. ou um remédio ou um tratamento. Quando, na verdade, é muito mais que isso. Ter saúde quer dizer comer direito, dormir direito, não comer porcaria, não tomar refrigerante, não ficar acima do peso, não deixar de fazer atividade física. Ou seja, é muito mais sobre como você se comporta do que quais as coisas que o governo tem que te dar porque você paga impostos. Entendeu? Então, é um mito isso. Saúde é uma coisa conquistada a duras penas, com exercício, com exercício extenuante, com alimentação regrada, valorizando o sono, valorizando as relações, buscando ser feliz, buscando ser reconhecido naquilo que você faz. Então, assim, tudo isso faltando, aparece a dor, que pode ser uma gastrite, pode ser uma dor de cabeça e pode ser uma dor lombar, né? Então, é sempre uma coisa lutada, uma coisa conquistada. E outro dia eu estava assistindo um TED Talk que achei muito interessante, que era uma médica que ela falava assim, ela falava assim, pense nas coisas que você mais vibra, que você mais gosta na sua vida, né? O abraço dos seus filhos, o cheiro de café, as coisas que realmente, né, te vibram mais. E aí ela fala assim, você só pode vivenciar essas coisas se você tem saúde. Então você Uhum, tem que ter um ato de amor com a sua saúde, porque ela que faz você vivenciar todas essas emoções, essas coisas que te fazem bem e uhum, que para qual você vive em função, né? E uhum, acho que essa realmente é a mensagem, né? A gente tem que pegar a saúde como um todo, desde que a gente se alimenta, e não adianta ficar tomando 1 milhão de vitaminas ao invés de comer bem, né? não. Já tem vários estudos mostrando que essa suplementação, tudo bem, muitas vezes é indicada, tá certo, mas não substitui. Às vezes muitas vezes a gente consegue absorver melhor essas vitaminas com o alimento do que com suplementos. Então, mas baseado numa alimentação saudável, exercícios, um sono, né?
tentar, o estresse acho que é o mais difícil da gente conseguir pesar nisso tudo, né? Mas tentar controlar o estresse, as relações, como você disse. Então, a saúde vai muito além, né? De médico, de físio, de remédio, de Isso. terapia. E a maior parte dos nossos pacientes, a gente vê que, e acho que isso é o mais difícil, depois que passa a dor, depois que passa a crise, que é da reabilitação, é conseguir mudar todo esse hábito de vida do paciente, porque aquilo ali é muito enraizado, né? Ele até Exatamente. faz a fisioterapia, vai lá, toma os remédios, apesar de difícil, mas mudar aqueles hábitos de anos e anos, isso talvez seja o mais difícil e mais desafiador aí na nossa prática, né? Por isso que a gente tem que adquirir habilidades de aconselhamento, né? Cada vez mais a gente tem que ser bom na capacidade de persuadir uma pessoa a tomar uma decisão, a mudar de estilo de vida, a valorizar o sono, e a gente também tem que construir essa relação, né? Então, assim, a relação médico-paciente, fisioterapeuta-paciente não nasce do nada, não aparece do nada, né? Ela é construída e construída com dedicação, com esforço. Então, é muito importante que haja essa sintonia dentro. Realmente, o tratamento está na mão do paciente, né? Então, a gente não consegue fazer por ele muitas coisas, né? Uhum. Sem dúvida, Aqui, ó, sem dúvida. o Léo Fukuda perguntando. Pede para o Hélio falar sobre alta de um paciente e início do trabalho com preparação física. Realmente, essa transição, acho que é bem importante. Comenta com a Sim. gente como que é feito isso. Então, em todo o tempo da reabilitação que você está atendendo esse paciente, você deve estar semeando no paciente, no pensamento do paciente e no comportamento do paciente de que aquilo não é uma coisa que tem alta. Ou seja, você pode ter alta da fisioterapia, mas provavelmente você não deve ter alta da atividade física. Então, nosso trabalho é sempre baseado em exercício, sempre baseado em aconselhamento e educação. E ele deve, principalmente usando a régua do prazer, a régua do seu próprio contentamento, buscar alguma coisa que ele goste de fazer. Então, qual é o melhor exercício para eu manter a longo prazo? O melhor exercício para você manter a longo prazo é um exercício que você goste, que te dê prazer, que você vai sair de casa feliz para fazer. Não adianta você nadar porque eu quero, não adianta você pedalar porque eu quero, correr porque eu quero. Você tem que fazer aquilo que te dá prazer. Porque eu corro porque eu gosto de correr. Eu corro porque correr me dá os resultados que eu quero com corrida. Então, eu sempre falo isso para o paciente, que não existe superioridade entre exercícios, existe sim a superioridade quando o exercício é prazeroso ou dá algum retorno positivo para o paciente. Essa é a melhor forma. Mas você me convenceu a correr. Eu estou correndo agora, Hélio. Deixa passar toda essa onda aí, nós vamos fazer um programa para você, a doutora Alexandra vai treinar lá na clínica, a gente vai fazer uma coisa para ela virar uma maratonista, e a gente vai acompanhar tudo e vamos lá, tipo, fechar lá Nossa. a gente pode fechar lá em Berlim, lá na maratona de Berlim, quem sabe? Nossa, ele vai ser, olha, desafiador isso, mas eu já comecei a correr, olha. Ótimo, Maravilha, hein? Um grande ótimo, progresso. E eu tô ótimo, excelente. gostando, viu? Eu tô Ah, é feliz. muito legal, Eu é tô muito bom. feliz. Nunca achei que eu ia correr. Era a única coisa que eu falava assim, não, correr é uma coisa que eu não gosto, gente. E aí, realmente, eu tô gostando. Muito Olha, legal. outra pergunta para nós. Como evitar que uma crise de dor aguda torne-se crônica? A diferença entre dor crônica e aguda é ainda muito. A régua que se usa é só o tempo, né? Quando, na verdade, isso é simplista também, não devia ser assim, mas é o que a gente tem ainda. Mas a dor crônica ela tem algumas características particulares. São dores que persistem mais, são dores que acompanham mais tempo o paciente. Mas eu acho simplista pensar só pelo lado do tempo. A pergunta é como evitar que ela fique crônica, né? Evitar. Por exemplo, o É. paciente teve uma crise, está com uma crise de dor aguda, muito Hum. intensa, está travado. Como evitar que ela se cronifique? Então, pelo que a gente sabe, é urgente que a gente faça nas primeiras intervenções com o paciente com dor, que a gente seja efetivo. Quanto mais assertivo a gente for nesse tratamento, menor a chance do paciente
evoluir para dor crônica. Só que isso tudo passa por uma mudança do status mental, do status emocional e do status da vida do paciente. Então, eu, por exemplo, eu educo todo mundo em dor. Não importa se a dor é aguda, não importa se é o primeiro episódio de uma dor que começou ontem, eu educo todo mundo em dor. Então, eu explico ao paciente como é que dor funciona, eu explico para ele como é que dor funciona dentro do corpo, dentro do cérebro, dentro da estrutura, como é que o cérebro participa disso, como é que as coisas ao redor da minha vida, trabalho, estresse, sono, atividade física, remédio, como isso tudo interage. Isso é uma forma de evitar que o paciente se cronifique. Outra forma importante é uma das nossas maiores lutas dentro da fisioterapia. Não faça tratamento passivo para dor nas costas, para dor no pescoço ou para dores agudas musculoesqueléticas. Não existe nenhum tratamento onde você fica deitado numa maca e recebe um tratamento passivo, isso por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, só fazendo esse tipo de trabalho. Eu acho que é Justifica-se... legal, Hélio, você explicar um pouquinho o que é esse tratamento passivo. Que é a questão de ficar. O tratamento passivo é o uso exagerado de recursos físicos, calor, corrente elétrica, ondas mecânicas, gelo, onde você só fica deitado. As 2 melhores ferramentas, quando combinadas, sempre combinadas, que melhor resultado trazem para o paciente com dor é educação em dor, exercícios. E eu colocaria como pano de fundo disso tudo terapia manual. Um pouco de terapia manual do paciente com muita dor, com mais limitação, pode ajudar o paciente, também dando aquela janela de oportunidade, mas o exercício ativo pelo paciente e a educação em dor são eu diria que é o tripé que a gente tem que usar para tratar com mais efetividade os pacientes com dor aguda para não se tornarem dores crônicas. E eu acho que também, né, tem um costume da gente achar que sempre a dor ela vai passar, e aí vou deixando de lado e a dor vai melhorando. Aí na hora que vai ver, já está 6 meses com dor. Exato. Então, acho que se observar mais, se conhecer mais, entender como funciona seu corpo, entender para perceber realmente, olha, tem alguma coisa de errado, eu vou procurar ajuda, eu vou ver o que é. Porque quanto mais tempo a gente perde nesse, né, vamos dizer, perder até a gente fazer o diagnóstico, até começar o tratamento, mais difícil fica de tratar de uma maneira mais eficiente. Então, ter uma postura também mais ativa na própria saúde. Apareceu alguma coisa de errado, aconteceu alguma coisa, vou procurar ajuda, vou entender o que está acontecendo, vou fazer os exercícios recomendados. E realmente esse negócio, assim, o que a gente vê de pacientes que eles ficam assim, 1 ano fazendo calor, tense, e o negócio não progride daquilo. Exato. Então, realmente, esses métodos passivos, eles acabam assim, podem ser utilizados, né, para melhorar, como analgesia, mas não pode, a terapia não pode se basear só neles, né? A gente precisa progredir além. Por exemplo, né, existe muito medo do movimento quando o paciente está com dor, mas o melhor analgésico que a gente conhece natural do paciente, que não seja uma coisa externa, é o movimento. E por exemplo, um paciente com o tornozelo inchado, a melhor forma de drenar o inchaço daquele tornozelo é com movimento. Não é com uma drenagem passiva. Você pode usar essa ferramenta? Você pode, mas você tem que ir sempre gradativamente evoluindo. Então, colocar o paciente para fazer esse tipo de atividade ajuda o quadro a melhorar, previne a cinesiofobia, que é o medo do movimento, previne a evitação do paciente, não abaixar, não levantar, não carregar mais a criança, não carregar o peso. Então, o que a gente vê são pacientes com 10, 15, 20 anos de dor, onde você pergunta o que você mais sente falta de fazer. Aí você, às vezes, se você tiver uma plateia, ela vai pensar, jogar futebol, correr maratona, nadar 5.000 metros. Não. É sentar no tapete da sala para brincar com meu filho. São coisas simples, são coisas fáceis. Então, isso pode ser o primeiro objetivo, a primeira meta. Isso vai dar sentido para o trabalho, entendeu? E aí o paciente vai alcançar isso, vai alcançar. Porque geralmente a gente, com abordagens que combatem o medo, que combatem a evitação e que dão autonomia para o paciente alcança esse resultado. A Camila perguntou novamente, né, sobre diferenciador facetária e dor discogênica. Camila, a gente conversou um pouquinho antes, eu só vou falar
comentar um pouquinho, na verdade não tem uma fórmula mágica, né? A gente tem que pegar vários detalhes da história, o exame físico, mas existem algumas características que na maior parte dos pacientes chamam a atenção. Então, a dor facetária, ela normalmente é uma dor pior para levantar da cama de manhã, é uma dor normalmente pior, mas não necessariamente. Pior a extensão da coluna, então quando o paciente faz extensão da coluna costuma doer mais as costas. E é aquele paciente que acorda com bastante dor e aí ele começa a movimentar durante o dia e a dor vai melhorando. Se você perguntar isso, não sei se ela é fisioterapeuta ou paciente, mas se você observar isso no seu dia, existem muitas pessoas que têm a dor lombar dessa maneira, acorda com bastante dor e vai movimentando já lá depois do café da manhã, no meio da manhã essa dor vai melhorando. Tá? E a dor discogênica já é uma dor normalmente, que é mais para ficar em pé, sentado numa fila, ou para caminhar. Às vezes ela irradia, ela tem, não é uma radiação, né? Mas ela é referida para a região inguinal, por causa da inervação dela. Ela é uma dor que, na maioria das vezes, ela é um pouco vaga, ela fica na região lombar, mas muitas vezes o paciente ela não consegue apontar exatamente onde é o local da dor, e isso acontece por causa do tipo de inervação do disco, né? Que tem uma parte autonômica que faz ficar uma dor um pouco mais surda, um pouco mais vaga. E a dor facetária também, ela pode ser sentida na perna. Então, não é porque a dor vai para a perna que ela é uma hernia de disco. A gente sabe que as dores sacroiliacas, elas podem ser sentidas até o pé em 12% dos pacientes. A dor facetária raramente vai para baixo do joelho, mas ela pode ir principalmente aí na parte lateral da coxa, como você estava falando das dores laterais do quadril, e pode ir até o joelho. Então, não tem uma fórmula mágica, mas esses são alguns detalhes aí referente a essas dores. Aí a gente tem algumas perguntas para você, Hélio. O que você acha? Você acha que o nível cultural do paciente influencia no entendimento da dor e como absorver toda essa informação? E aí tem uma embaixo, também falando de educação em dor, que pergunta se você começa na primeira sessão ou se você vai fazendo isso no decorrer das sessões. Bom, respondendo à pergunta do Diego, o nível cultural do paciente pode influenciar a compreensão das coisas sobre dor, mas isso é responsabilidade nossa adequar a nossa linguagem para que o paciente compreenda. O paciente tem que entender, o paciente tem que conseguir chegar em casa e explicar para as pessoas que moram com ele o que ele ouviu na consulta. Isso é o mais importante, né? Então, sim, o nível cultural pode influenciar, mas a gente tem que se moldar para conseguir transmitir. Mais importante do que falar ou de educar é transmitir o recado, né? A educação em dor começa na primeira sessão ou com o decorrer das sessões. Depende do paciente. Tem pacientes que você pode chegar com tudo e falar mais e ser mais categórico e falar de uma vez. E tem pacientes que você vê essa porta um pouco mais fechada, onde tem uma crença mais mecânica, uma crença mais pensando no disco, na coluna. E se você falar de uma vez sobre essas coisas, você derrubar tudo em cima do paciente, você vai espantar o paciente ou você vai fazer com que ele pense que você acha que ele é maluco, ou que você está dizendo que a dor dele é psicológica. Então, para todos os pacientes que eu educo em dor, eu falo, olha, eu não estou dizendo em nenhum momento que a sua dor é psicológica. Eu não estou dizendo que você está inventando uma dor e nem que você é louco. A sua dor é física, ela existe, e eu acredito completamente na sua dor. Só que existe uma interação que acontece dentro de nós, dentro do nosso cérebro, que leva em conta isso. Todas esses sinais, esses dados, essas questões devem ser levadas em conta, porque senão a gente não vai tratar o paciente. Então, ótimo, teu exame fala isso, ótimo, teu exame físico fala isso, ótimo, tua ressonância fala isso, e agora você me falou aquilo. E a gente vai juntar tudo, e vai tratar tudo junto, às vezes com a ajuda de um psicólogo, às vezes com a ajuda de um psiquiatra, às vezes com a ajuda de vários outros profissionais, né? Eu acho que é isso. Porque uma coisa que é interessante é que a dor, né, o estímulo da dor, não é necessariamente igual ao que o paciente sente, né, que tem aqueles, e nem ao sofrimento, né? E isso fica muito fácil de ver na dor do parto. Na dor do parto é uma dor muito intensa, né? O paciente sente uma dor muito intensa mesmo, mas o sofrimento que ela gera não é um sofrimento, porque aquela dor está vindo junto, o seu filho, o seu bebê. Então, não é um sofrimento que é proporcional à intensidade da dor. É Sim. muito diferente de uma dor
que pode ser menos intensa, até em escala numérica, mas que ela é muito incapacitante, que ela existe há muito tempo, que o paciente não conseguiu encontrar um diagnóstico, que ela impede, por exemplo, de ter um relacionamento. Então, por isso que é importante enxergar tudo isso, né? Porque são as dimensões que a dor cria e qual o sofrimento que ela está acarretando para o paciente. E a Marcília, que é uma colega que trabalha comigo no Instituto, ela me falou uma frase que é a dor fazendo sentido. Isso talvez seja o grande objetivo da consulta de avaliação, da primeira consulta. Fazer sentido na cabeça do paciente. Se você falou e não fez sentido para o paciente, você não alcançou seu objetivo. E muitas vezes o que a gente vê você fala, conversa, e o paciente fala assim, por que nunca ninguém me falou isso? Faz todo sentido, agora eu entendo porque eu tenho dor. Então aí abre-se um caminho para tratar, porque aí as portas estão abertas, entendeu? E fez sentido, eu me apodero do meu problema, eu estou enxergando, eu tiro o paciente do escuro, agora eu consigo resolver, porque eu estou vendo, começa aqui, o meio é aqui e termina aqui. Então é fácil de resolver. E ele resolve. Tem pacientes, eu já avaliei pacientes uma vez, passei um movimento, conversei, fiz a educação e o paciente nunca mais voltou. Depois de um mês eu lembro do paciente, por que você não voltou? Eu falei assim, mudou um negócio na minha cabeça, sumiu minha dor, eu não tenho mais nada e tô ótimo. Então, assim, aí quando você acerta como diz no futebol, a bola na gaveta, né? Você acertou de primeira e foi muito feliz naquele lance. E também ajuda o paciente a engajar no tratamento, a participar, né? Se Exato. envolver e se tornar realmente peça-chave do tratamento dele. Exato. Aí, diante da situação atual de quarentena, vocês tiveram uma maior procura por dores lombares, cervicais? Os seus pacientes, eles pioraram? Eu tive de tudo nesse cenário aqui, um cenário muito pitoresco, né? Eu tive de tudo, eu tive pacientes travados, e todos os pacientes que me procuraram nesse cenário de quarentena não foram pacientes fáceis, assim, não foram quadros fáceis, são quadros dolorosos, mais complexos, justamente pelo cenário, né? Então a gente procura conversar, mas são pacientes que estão melhorando, graças a Deus, mas é sempre um quadro mais difícil com uma coisa tão desconhecida, né? Eu estou vendo pacientes com muita cefaleia tensional, pacientes com pioras de dor pélvica, pacientes com pioras de quadros crônicos, aí também muito pelo lado emocional, né, que tá o estresse, isso a gente sabe, né, que tem relação com a sensação de dor, né, a gente tem muita conexão entre a parte das emoções e onde a gente sente dor. Então, o estresse, tanto com a doença familiar, questão de dinheiro, isso envolve todo o contexto que o paciente vive e acaba que não tem como separar uma coisa da outra. Deixa eu ver aqui. A gente tem 2 minutos, Hélio. E aí, você pode dar algumas dicas aí para as pessoas que estão em casa, que elas já faziam um tratamento com fisioterapia e tiveram que interromper. É possível fazer à distância? Não é possível? Pessoas que entraram em crise, estão em dor, o que elas podem fazer em casa, né? De uma maneira segura para ajudar aí no tratamento da dor na coluna, da dor lombar. É totalmente possível fazer o acompanhamento à distância, ou online, para os pacientes que não se sentem seguros para ir para o presencial. A gente pode ajudar o paciente a manejar melhor essas dores e ter uma vida melhor, passar pelo menos por essa fase. É muito importante que as pessoas cuidem da saúde mental, ou seja, não adianta ficar trancado num apartamento de 50 metros quadrados sem pôr o nariz para fora. Então, assim, com cuidado, com todos os cuidados, saia, vá um pouco para a rua, ande em horários que a rua esteja vazia, caminhe um pouquinho, cuide da sua saúde mental, porque isso pode ter total correlação com a sua dor. Mantenha-se em movimento, mantenha-se próximo das pessoas que você gosta, mesmo de forma online, isso é uma coisa que ajuda, e tente equilibrar as coisas, né? Nesse momento de estresse, procure válvulas de escape para que você consiga viver melhor. Isso é o melhor caminho para nós, com coisas que são fora do nosso controle. E aprender também com isso, com toda essa dificuldade que a gente está passando, a gente está aprendendo muito na abordagem do paciente, no cuidado com o paciente e conosco também, né? E alongamentos, sério? Alongamentos ajuda? Movimento, movimento de forma geral.
movimento ajuda. O paciente deve fazer o movimento que ele sente bem fazendo. Não existe um ranking de movimentos melhores e movimentos piores. Faça movimento, o movimento que você sinta bem e procure fazer atividade física que te dê prazer. Isso é o melhor caminho. Muito obrigada. Imagina. Obrigada, Hélio, de coração, viu? Foi Muito ótimo. bom sempre conversar com você. E Legal. obrigada, pessoal, que participou aqui da live. E... Parabéns pela iniciativa. Parabéns pela iniciativa, muito legal. Estou à disposição sempre que precisar. Tá certo. Um abraço grande. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.